Olá, pessoal. Uma ótima tarde a todos. É um grande prazer estar com vocês, falando de medicina preventiva, de qualidade de vida, de resultados obtidos através de várias ciências utilizadas simultaneamente na abordagem de um paciente, como a medicina convencional, os exames que vocês conhecem de rotina, laboratoriais, de imagem, associando a isso a nutrologia clínica, que é muito importante, está ensinando esses pacientes como abastecer esse equipamento, esse organismo, senão, obviamente, ele não vai funcionar homeostaticamente, harmonicamente, e as doenças vão se manifestar. Utilizamos também a fitoterapia, o emprego de plantas que têm bioativos fitoquímicos que nos auxiliam na saúde em uma série de funções, em como utilizar as enzimas para poder digerir e metabolizar os alimentos, controlar os danos do estresse oxidativo, da inflamação crônica silenciosa, percebermos e tirarmos os alimentos que são intolerantes ao nosso organismo. Isso não é necessariamente alergia, mas intolerância, um grau intermediário. E isso leva a grandes e grandes alterações de saúde a médio e longo prazo. Pessoas que sofrem hoje de artrite reumatoide, que sofrem hoje de outras doenças autoimunes, como lúpus, esclerose múltipla, com certeza passaram uma vida num processo crônico, alérgico, inflamatório, silencioso, em função de alimentos intolerantes, que foi o que predispôs com que o sistema imunológico passasse a agredir estruturas próprias do organismo, no caso da esclerose múltipla, as bainhas de mielina, né, destruindo a neurotransmissão cerebral, e assim vai pelos tecidos do colágeno, no lúpus e em tantas outras doenças autoimunes, como tireoidite de Hashimoto, e a gente poderia falar 3 dias sobre doenças autoimunes aqui. Síndrome do intestino, do intestino irritável, retocolite ulcerativa inespecífica, doença de Crohn. Então, são tantas doenças, fora as doenças dermatológicas, que são originadas por intolerância alimentar. Outro fato é a obesidade. Então, é nisso que eu prefiro chamar para vocês de medicina funcional, onde incluímos a prática ortomolecular, a medicina convencional, a bioquímica médica, a fitoterapia, a homeopatia, e utilizamos todas em conjunto, nós temos resultados muito melhores. Até porque, além de utilizar uma série de ciências em conjunto e não uma única, nós não compartimentalizamos o paciente. Nós o enxergamos como um todo. Ele não é uma hipertensão, ele não é um diabetes. Ele é um ser total que, no momento, apresenta essas alterações, que podem ser perfeitamente estacionadas e até regredidas quando você aborda ele como um todo. Porque tudo está interrelacionado, tudo é interdependente. Quando você controla o estresse oxidativo, controla a inflamação crônica silenciosa, quando você tira esses alimentos que não são compatíveis com cada organismo, quando você modula todo o sistema endocrinológico, todas as glândulas, para estarem não simplesmente em funcionamento dentro do que é estabelecido na normalidade, mas dentro de níveis ótimos dentro da normalidade, o que é muito diferente. Tudo começa a caminhar diferente. Você nota a perda de peso, o controle do diabetes, o controle da hipertensão, o aumento da energia, o aumento da disposição. E o que hoje em dia tentamos resolver simplesmente com medicamentos ou drogas. E isso ocorre por uma questão de poder. É uma indústria muito poderosa, tem, lógico, seus méritos enormes, tantas drogas que salvam vidas utilizadas
na hora certa e na dose certa, mas há um grande exagero, uma grande hipermedicação, e nossa população, o mundo vem pagando muito caro por isso. Eu falei para vocês em programas anteriores sobre medicação, quantas pessoas morrem anualmente nos Estados Unidos e na Europa em função disso. Provavelmente hoje é a terceira ou quarta maior causa de morte no mundo. Remédios prescritos corretamente nas doses incorretas, remédios prescritos incorretamente, utilização de vários remédios simultaneamente, cada um prescritos por um especialista, visando uma única coisa dentro de um ser humano que é um todo, e eles interagem entre si, têm efeitos colaterais, e isso tudo é um grande causador de morte, e quando não de morte, de piora da saúde e de sequelas muitas vezes irreversíveis para o resto da vida. E falando sobre hipermedicação, eu quero comentar com vocês uma pesquisa interessante que fala assim: cada vez mais idosos tomam remédios que afetam o cérebro. O estudo diz que remédios prescritos são uma combinação de opiáceos, antidepressivos, tranquilizantes e antipsicóticos. Vejam bem, o número de idosos, e é muito recente isso, viu? Foi noticiado pela France Press agora nesse mês, no dia 15, há uma semana atrás. O número de idosos nos Estados Unidos que tomam ao menos 3 medicamentos que afetam o cérebro mais do que dobrou na última década. Segundo um estudo publicado nesta segunda-feira, dia 13 passado, que alerta sobre o risco elevado dessa prática. Esse forte aumento ocorreu especialmente entre os idosos das zonas rurais, onde a taxa de visitas ao médico triplicou durante o mesmo período, ou seja, durante a última década. Os remédios prescritos são uma combinação de opiáceos, antidepressivos. Os opiáceos são remédios fortíssimos para dor, analgésicos muito potentes, antidepressivos, tranquilizantes e antipsicóticos. Esse estudo foi colocado no Journal of American Medical Association, Internal Medicine, que é o JAMA, e é uma das publicações mais respeitadas do planeta. Essa combinação de medicamentos que age sobre o sistema nervoso central é preocupante devido ao risco que implica para os idosos. Além das quedas e dos ferimentos que esta prática provoca, aqui eu queria fazer um parênteses para vocês, muitos idosos hoje que caem e têm fratura de fêmur, de bacia, porque já são osteoporóticos, e muitos deles vêm a falecer, né? Não são poucos, 1 em cada 4 desses pacientes que sofrem essas quedas, essas fraturas, vêm a falecer. Grande parte deles utilizam essas medicações que os tiram do controle. Né? Os autores mencionam também os riscos quando essas pessoas estão ao volante, dirigindo, né? As perdas de memória e outros problemas também de cognição. Combinar analgésicos opiáceos com alguns tranquilizantes é particularmente preocupante, como alertou recentemente o FDA, a Food and Drug Administration, que é a agência sanitária americana. Esta equipe de pesquisadores da Universidade de Michigan analisou dados de uma amostra representativa de consultórios médicos entre 2004 e 2013, procedente dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Os pesquisadores descobriram que, em 2004, 0,6% dos pacientes com mais de 65 anos, só 0,6% desses pacientes, recebiam prescrições de 3 ou mais medicamentos que afetam o sistema nervoso central. E que, em 2013, esse número subiu para 1,4%, ou seja, quase 4 vezes isso. Se esta proporção for extrapolada para toda a população de idosos dos Estados Unidos, significaria nada menos do que 3 milhões e 700 milhões de visitas médicas por ano, nas quais foram prescritas 3 ou mais dessas drogas. Então, o aumento que vimos nesses dados pode indicar que os idosos cada vez mais procuram assistência médica e aceitam tomar medicamentos para tratar problemas de saúde mental, diz o principal autor de estudo, Dr. Donovan Maust, psiquiatra geriátrico da Universidade de Michigan. Mas isso também é preocupante
por causa dos riscos de combinar esses medicamentos. O estudo revelou ainda que cerca da metade das pessoas com mais de 65 anos que tomam esses coquetéis de medicamentos, olha que interessante isso. Então, cerca da metade das pessoas com mais de 65 anos que tomam esses coquetéis de medicamentos não parecem ter sido diagnosticadas anteriormente durante suas vidas com problemas de saúde mental, insônia ou dor crônica. Interessante, não é? Então, até então eles eram saudáveis, até os 65 anos de idade, de repente eles começam a ir ao médico e tomar 1, 2, 3, 4 medicamentos conjuntamente, e isso altera a cognição desses pacientes, isso faz com que aumente a incidência de fraturas desses pacientes, levem à morte esses pacientes, diminuam a qualidade de vida desses pacientes. Gente, eu cansei de ouvir relatos e de presenciar casos de, inclusive, pais de médicos amigos meus, internados em clínicas para idosos, onde vinham tomando uma série de medicamentos quando foram internados, e por questão ou outra, né, ou porque o próprio filho médico interviu e começou a diminuir as medicações, ou porque as medicações começaram a faltar nesse serviço, ou porque a enfermagem dos locais não oferecia sempre as medicações para esses pacientes, nos quais os pacientes diminuíram ou abandonaram as medicações, uma melhora muito grande desses pacientes idosos quando livres de remédios. Obviamente, nós estamos falando desses tipos de remédio de ação psicotrópica. Nós não estamos falando de remédios necessários para pacientes que têm pressão arterial altíssima, esses precisam tomar, ou pacientes diabéticos, né, que têm taxas difíceis de glicose de serem controladas, ou pacientes diabéticos insulino-dependentes que morreriam sem insulina. Mas muitas drogas supérfluas em excesso são dadas e que alteram a qualidade de vida do paciente, que é justamente o oposto do que se pretendia quando foi prescrito. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa hipermedicalização. Isso não ocorre só com idosos, isso ocorre com todos os pacientes. É muito comum encontrarmos pacientes que chegam na clínica pela primeira vez, jovens ainda, 45 anos, a 60 anos, e que vêm tomando um remédio do reumatologista, um remédio do gastroenterologista, um remédio do cardiologista, um remédio do endocrinologista, e cada um deles nem conhece realmente a fundo o caso todo do paciente. Então, esses pacientes, não raros, chegam tomando mais de meia dúzia de remédios diferentes no seu consultório. E muitos desses remédios estão, ao invés de ajudar esse paciente, por exemplo, no caso do que vem tomando o remédio do gastro, o bloqueador de bomba de prótons, há anos por causa de refluxo, isso e aquilo, não está deixando com que esse paciente absorva nutrientes para ter um equilíbrio nutricional e prejudicando esse paciente em todas as outras esferas que ele vem sendo tratado, como na parte de reumatologia, como na parte de endocrinologia, e assim vai. Então, é muito importante a volta daquele médico antigo que via e enxergava o paciente como um todo, aquele médico de família, né? Inclusive conhecia toda a história familiar do paciente. Esse médico, muitas vezes, por telefone, ajudava inúmeras vezes vários pacientes da mesma família. Né? Ele sabia exatamente a hora que o paciente deveria, não, agora eu quero que você venha até o consultório porque eu preciso te examinar isso, aquilo, ou não. Era muito menos, e se utilizava muito menos medicações. Uma outra coisa dentro dessa mesma área da psiconeurologia é o déficit de atenção e a hiperatividade. Quantas crianças nós temos hoje e adolescentes no mundo dependentes químicos de metilfenidato, de metanfetaminas que são viciantes, não é? Como a Ritalina, e hoje existem mais vários nomes comerciais. Quantas dessas pessoas realmente tinham déficit de atenção e quantas delas realmente eram hiperativas, necessitando desse tipo de droga? Eu tenho certeza que muitas dessas crianças, se nutridas adequadamente, com alimentos de energia vital,
não levando na lancheira uma bisnaguinha de bolo comprada no supermercado industrializado, sem nada de nutrientes ativos, né? Sem nada de energia vital, que leva ali também o seu refrigerante ou seu suco de caixinha, rico em frutose, advinda do xarope de milho rico em frutose, também sem nenhum potencial nutritivo. Como é que uma criança sem um abastecimento adequado, né, sem minerais no corpo, sem vitaminas no corpo, sem a quantidade adequada de proteínas adequadas no corpo, de gorduras boas no corpo, né, como é que essa criança pode ter um bom desenvolvimento psicoemocional? Ela tem que manifestar de alguma maneira isso. Essa criança não se hidrata com água. Essa criança, ela está intoxicada por uma série de metais pesados, o que não existia há 60, 70 anos atrás. Não é? Naquela época, ninguém falava de criança hiperativa, ninguém falava de criança que tinha falta de atenção. Não, ali a criança, primeiro que ela ocorria muito menos, e dentro de casa ou na escola, quando eles obedeciam os professores, né, a conduta tomada pelos professores ou pelos pais moldavam essa criança. Ela podia repetir 1 ano, 2 anos, mas ela vivia sem ser dependente química de drogas que nem essas metanfetaminas. Eu não digo que todas não necessitem, mas eu digo que existe um exagero na prescrição de substâncias psicotrópicas e que tem que ser muito bem observado e controlado. No livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado, esse livro eu sugiro que todos leiam, é muito interessante, escrito por um médico dinamarquês que viveu muito tempo clinicando, que viveu na terapia intensiva, que trabalhou na indústria farmacêutica, que teve acesso aos órgãos de vigilância da Europa e dos Estados Unidos, e que fez um grande trabalho de pesquisa, né? Levantou tudo da literatura a respeito, mostra para vocês a respeito dessa super e sobre medicação. Então é muito interessante que vocês consigam, se esse livro estiver esgotado, que vocês peçam isso pela Amazon. Eu até vou repetir o nome para vocês: Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Quem sabe com a leitura desse livro, e que é fácil de ler, apesar de estar todos os dados muito técnicos lá, muito certinhos cientificamente, ele levantou tudo que se poderia, mas ele pôs num linguajar muito legal para a gente poder ler. Vocês vão tomar mais cuidado com o excesso de sobremedicação. A mesma coisa diria, e vocês vão ver também na parte de psiquiatria, na questão de pacientes depressivos. Pacientes depressivos leves. Tem estudos mostrando que esses pacientes depressivos leves respondem tão bem a fitoterápicos como hipéricum perfuratum, sem efeitos colaterais, como eles também se sentem quando tomam os antidepressivos convencionais, sem o risco do aumento da incidência de suicídio, que é uma coisa normal. Então, não diria que todas as pessoas não deveriam tomar antidepressivo, mas deveria ser tomado numa escala muito menor e com muito mais bom senso. Então, esses pacientes deprimidos deveriam ter o seu intestino cuidado, né? Acertar aquela barreira intestinal, aquela permeabilidade, né, que está inflamada, que deixa passar coisas que não deveriam para a corrente sanguínea, melhorar a macrobiota, a microbiota, né, toda aquela flora, porque é ali que é feita a serotonina, receber matéria-prima para que o corpo dele pudesse produzir essa serotonina, matéria-prima natural, como o triptofano, como a piridoxina, que é a B6, como o magnésio. Receber matéria-prima para ele poder fazer dopamina, um outro neurotransmissor implicado com a depressão, que nem a planta mucuna prurens, que nem o aminoácido, que é uma parte de uma proteína L-tirosina. O GABA, né? Ou a teanina, que aumenta esse GABA, que é outro neurotransmissor de paz e equilíbrio. Quando você ir por essa pessoa, cuidar de
toda a parte endocrinológica dela. Se a tireoide está devagar, colocar em níveis ótimos. Se ela está com níveis, ela tem 50 anos, por exemplo, e está com hormônios sexuais de um centenário, colocar isso em ordem, orientar uma alimentação adequada, orientar que essa pessoa vá aprender a fazer meditação, yoga, atividade física, que crie um propósito, um ideal, uma meta para cada dia que acorde. Essa pessoa começa a perder peso, essa pessoa começa a aumentar a autoestima, aumentar a energia. Por quê? Porque você modulou tudo nessa pessoa. Quando você modula tudo nessa pessoa, obviamente, vai melhorar os sintomas de depressão, ela vai sentir mais motivada, mais animada, com mais energia. E não é só droga, é simplesmente droga, é como se fossem os prescritores oficiais da indústria farmacêutica. Sentou alguém na minha frente, ele preenche uma escala que eu posso dizer que ele tem depressão, fala, muito bem, vai tomar esse remédio vai começar a agir daqui 3 semanas, depois você volta. Mas o que mais eu fiz para esse paciente? Eu ao menos nem ensinei a comer. Se restringe tudo a drogas, mais drogas e mais drogas e mais drogas. Mais uma vez, isso aqui não é para você deixar de tomar o remédio que seu médico te prescreveu, mas é só para você ficar atento e pesquisar outras possibilidades que não só as drogas. Porque elas existem há anos antes de existirem as drogas. Então, isso está nas suas mãos. É para isso que está aí o Manual do Proprietário, trazendo para vocês tudo que tem de novo em termos de estudo e orientando vocês da melhor maneira possível para que aproveitem de cada ciência o melhor, com muito bom senso. Gente, o nosso meio de contato é o da Rádio Mundial. Eu queria que vocês anotassem um e-mail. É radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Escrevam seus e-mails com sugestão de pautas, com dúvidas. E a Samira Chaine, a diretora de jornalismo, prepara todo esse trabalho com muito carinho, me entrega e oportunamente eu estou falando exatamente aquilo que você quer ouvir. Uma outra coisa interessante que eu gostaria que vocês vissem seria os vários filmes anteriores no youtube.com. Vão lá e se inscrevam no meu YouTube, Dr. Edmond Saab Júnior, e vejam os programas anteriores e comecem a utilizar as dicas. Vejam, anotem, conversem com os amigos, parentes da área de saúde, pesquisem isso na net, e ponham em prática e divulguem, porque vocês, sem dúvida, vão se sentir cada vez melhor. E uma outra dica aqui para você que não tem ideia do que é o projeto Manual do Proprietário, dê uma olhadinha no site do simpsaude.com. Simp é C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saúde junto, simpsaude.com. Ali vocês vão encontrar uma dieta, uma forma básica de dieta para começarem a seguir, e vão encontrar um monte de links para entrevistas, um suco detoxificante e mais coisas interessantes. Quero desejar a todos uma ótima semana, gente, um carnaval muito feliz e com muita cautela e saúde para vocês todos. E semana que vem estamos juntos. Abração, tchau, tchau, gente.